Olá, pessoal, muito boa noite. Muito obrigada por você estar aqui comigo nessa noite de quinta-feira, onde a gente vai estar fazendo a nossa live falando sobre relacionamentos tóxicos. Quem estiver chegando agora por aí, já vai deixando seu oi, meu boa noite, vai convidando as amigas, aí os amigos também para estarem assistindo esse conteúdo. Na noite de hoje eu vou estar falando para vocês sobre relacionamentos tóxicos. Como identificar esses relacionamentos, como também não entrar num ciclo de repetição e acabar saindo de um, entrando em outro, ou às vezes até repetindo com a mesma pessoa aquele tipo de relação. Nós também vamos falar por que esse tipo de relação muitas vezes se repete, vindo lá do casamento da avó, da mãe, chegando até a sua própria vida. Então, nessa noite eu vou estar trazendo para vocês não só conceitos de inteligência emocional, mas também da própria constelação sistêmica. Estou muito contente pela companhia de vocês, meu muito obrigado. Boa noite, Jéssica, tudo bem? Seja bem-vinda. Amanda, muito bem-vinda. Gente, esse conteúdo eu preparei com muito carinho para vocês. Não estava dentro do meu script de prioridades, né? Eu tinha aberto uma caixinha, pedido para vocês estarem me passando sobre o que vocês gostariam que eu estivesse falando, né? E que eu também estivesse acabando, assim, compartilhando aquilo que vocês realmente precisam ouvir, né? Aquilo que vocês precisam, né, aprender um pouquinho. E aí aconteceu o caso da Ana Hickman. E aí eu acordei e tinha várias mensagens. Thaís, fala sobre isso. Nossa, eu já vivi isso. Thaís, qual a tua opinião sobre essa situação da Ana Hickman? Eu acho que muita gente que fala de inteligência emocional, coach e tudo mais, tá muita gente falando sobre essa relação aí exposta da Ana Hickman com o marido, né? Porque sempre que acontece com o outro, e o outro acaba transformando, né, algo que era tão íntimo em algo um pouquinho mais reservado, o que acontece? Chama a nossa atenção. E muitas vezes há um preconceito sobre quem está dentro de uma relação tóxica. A gente escuta muitas pessoas falarem, mas se quisesse não estava passando por isso, se quisesse já tinha saído dessa relação. E não é bem assim, tá, gente? Infelizmente não é assim tão fácil. Infelizmente, estar numa relação abusiva, ela não tem classe social, não tem cor, né? Não tem nacionalidade, não tem nada disso. Às vezes a pessoa vem de uma família muito bem estruturada e mesmo assim acaba tropeçando aí numa relação tóxica. Então vamos lá, gente. Começando hoje, como é que a gente identifica se eu tô numa relação tóxica? Quais são os sinais que eu devo ficar atento, perceber, prestar atenção? Porque eu volto a dizer, gente, falei isso essa semana para vocês e eu volto a repetir. É muito mais fácil a gente evitar entrar numa relação assim do que sair, né? Então, se você está assistindo esse conteúdo hoje, percebe que não está numa relação abusiva, assista ele até o fim de qualquer jeito. Porque talvez isso vai te ajudar a prevenir que você entre numa relação assim. Ou você que já passou por isso, né? Como alguns relatos que eu recebi, depois eu vou estar lendo o relato de uma seguidora que me mandou hoje. Você também vai poder ajudar outras mulheres a não caírem nesse mesmo tropeço, vamos dizer assim, né? Nessa enganação, nessa situação que pode fazer tanto mal para essa saúde mental, tá bom? Então, o que é muito comum? Como a gente presta, como é que a gente pode estar identificando nas nossas relações o que é tóxico? Geralmente é uma relação onde ela vem acompanhada pelo sentimento de culpa, tá? A culpa ela é presente em todo relacionamento tóxico, seja ele com pai, com mãe, com filho, com esposo, com namorado. Por quê? Porque o outro, a pessoa mais tóxica da relação, ela sempre vai te culpar por algo, sempre vai te responsabilizar por algo para que ela seja sempre a vítima, para que não recaia sobre ela a responsabilidade dos próprios atos dela. Outra coisa muito comum é que, olha, raros os casos as pessoas tóxicas elas pedem desculpa. Porque como elas são a vítima, como o seu comportamento foi culpado pelo comportamento dela, ela não tem por que se desculpar. Então, raramente vai haver um pedido de desculpa, ok?
Acontece muitos comentários que acabam baixando a sua autoestima. Então é aquela pessoa que mesmo quando vai fazer uma declaração de amor, ela te coloca para baixo. Por exemplo, nossa, eu gosto mais de você quando você tá sem maquiagem, eu gosto mais da sua beleza natural. Uma crítica velada. Ah, eu te amo, tu sabe disso, eu não me preocupo com esse negócio de corpo, mas estás um pouquinho fora do que tu era antes. Começa sempre assim, querendo te diminuir, querendo te colocar para baixo. Quando você tá chateada com algo que ele faz, ele diminui esse sentimento, ele ironiza, ele acaba debochando, né? Você tá ali triste, magoada com algo que ele fez, né? Ou com algo que ele tirou de você. Geralmente, também, outra característica muito forte das relações tóxicas é o isolamento. Essa pessoa, no início da relação, ela vai te preencher e te ocupar de todas as formas que você possa imaginar. E o que isso vai fazer? Vai acabar te tirando do teu centro de convívio, das amizades, do centro familiar e vai te trazer só para ela. Por quê? Porque assim você só recebe influência dela, você só é nutrido por amor e carinho por ela. Então você acaba ficando com uma maior dependência dessa pessoa, né? O que acontece? Essas relações, com tudo isso que eu já falei para vocês, já é um grande sinal de alerta. Se você está ouvindo esse conteúdo, já percebeu isso? Liga aí a sua sireninha de alerta que algo não está correto, hein? Algo de errado não está certo. Outra coisa. Os seus amigos, eles vão fazer comentários do tipo: ah, você quando tá com fulano é diferente. As pessoas à sua volta, eles vão começar a perceber a sua mudança de comportamento. E por que você começa a mudar? Porque você não quer criar briga, você não quer entristecer o outro, você não quer magoar, você não quer acionar os gatilhos emocionais dos traumas do outro, porque isso vai gerar uma briga, vai gerar um desconforto. Então você acaba mudando o seu comportamento para agradar aquela pessoa. Então você deixa de se divertir, você deixa de socializar, porque o outro já vai ficar de cara amarrada, o outro já vai ficar chateado. Então você acaba mudando o seu comportamento. Outra coisa muito nítida, você perde totalmente a sua espontaneidade. Você deixa de agir de maneira impulsiva, natural, relaxada perto dessa pessoa. Você começa a ficar um pouco mais tensa, porque você não sabe qual comportamento ela vai ter, que reação que ela vai ter e o que vai vir depois, né? Porque geralmente é lá entre quatro paredes que as coisas acontecem. A maioria das relações tóxicas, elas realmente têm uma imagem de muita perfeição, né? Elas demonstram que é um casal que se dá muito bem, é um casal que está sempre junto, que faz tudo junto. Porém, entre quatro paredes, uma das pessoas da relação acaba sofrendo por tudo aquilo que aconteceu fora das quatro paredes. Ah, você riu demais com fulano, você olhou para ciclano, a sua roupa chamou atenção demais, porque o tóxico ele também tem um pouquinho de ciúme, tá? Quando não é muito ciúme. Às vezes você tá dentro dessa relação e você não vê futuro nela, mas o que acontece se você não consegue sair? Há um sinalzinho de alerta dentro do seu coração te mostrando que aquilo não está te fazendo bem. Você começa a passar boa parte do tempo ansiosa, entristecida, preocupada, porque o outro plantou isso em você, ok? O comportamento do outro, porque sempre vem seguido também dos castigos, né? O castigo muito velado, às vezes o silêncio, né? Às vezes o sarcasmo, às vezes o famoso gelo, né? A pessoa te trata super bem, de repente se afasta, não te responde. E quando você fica naquela angústia para saber o que aconteceu, a pessoa despeja uma porrada de coisa, te culpando, te colocando para baixo. A gente está falando de relações tóxicas que começam dessa forma. E quando o começo já é assim, gente, o final ele pode ser muito trágico. E quando eu falo isso para vocês, eu não estou falando de uma coisa que eu criei na minha cabeça. Eu estava lendo alguns relatos de algumas clientes minhas e também pessoas que, durante a semana, quando eu comecei a falar sobre esse conteúdo, foram me mandando. E hoje de manhã, uma pessoa, acordei e ela tinha comentado, relatado a história dela num comentário do meu post, comentando que ela entrou numa relação abusiva. Ela ignorou esses sinais.
né? Ela não percebeu que ela estava em risco. E quando ela percebeu, foi um pouquinho tarde. Quando ela foi romper com essa pessoa, ela já estava grávida de 7 meses. E por conta dessa pessoa ser uma pessoa de nível bem avançado, em questão de descompensamento, né, emocional, esse homem agrediu ela estando grávida. E isso fez com que ela perdesse o bebê. E aí você vai dizer, Thaís, mas não, a pessoa com quem eu namoro, com quem eu me relaciono, jamais faria isso comigo. Pessoal, não vamos diminuir as nossas dores, porque talvez a gente não tenha um olho roxo, porque às vezes a gente não perdeu um filho, porque às vezes a gente não se machucou fisicamente, né? Mas o que acontece? A gente acaba sofrendo emocionalmente e criando fraturas emocionais tão profundas que isso pode perpetuar e passar até para as nossas próximas gerações, para as nossas filhas, para as nossas netas, porque aquilo criou uma marca no meu comportamento, ficou gravado no meu DNA. E mesmo não tendo aquela aparência que choca, internamente muitas vezes está muito mais ferido do que externamente. Então, quando eu falo para vocês que relações tóxicas nem sempre são aquelas que a gente nitidamente percebe, mas são aquelas veladas, aquelas que vão fazer com que você se sinta sempre insegura, fazer com que você acredite que você não é boa o suficiente, aquelas relações que fazem com que você duvide da sua capacidade, do seu potencial, do seu valor. Essas relações, elas acabam te machucando muito mais, ou tão quanto um tapa. Então não espere chegar a um nível, né, de agressão física para você considerar aquilo que passou emocionalmente. Quando a gente olha para o caso da Hannah Hickman, e hoje tem vários vídeos dele destratando ela, constrangendo ela, e eu me pergunto, e eu acredito que muitos de vocês, né, será que nunca ninguém percebeu que tinha algo de errado ali? Para dizer, olha, isso não é saudável. Um homem falar isso da esposa não é legal, né? Mas ela precisou chegar à última instância, ao último estágio, que foi a agressão física, para parar e, epa, isso tá errado. Então o alerta que eu trago para vocês hoje nessa live é sobre isso. Não ignore os seus ferimentos emocionais até o ponto de chegar no físico, ok? E aí vocês vão me dizer, Thaís, mas então, ok, né? Agora eu já sei como é que é o mecanismo, as coisas que podem ser faladas para mim, os comportamentos que a outra pessoa pode ter comigo, que vão acabar me afetando. Mas como sair disso e por que a gente entra nisso, né? Porque às vezes muito mais entender, vou pegar uma aguinha aqui, tá, gente? Às vezes muito mais entender o como sair é o evitar entrar, certo? Enquanto isso, vocês vão aproveitando e vão compartilhando a live. Só falando que a gente também tá ao vivo no YouTube. Galera do YouTube aí, muito obrigada. Estamos aí. Então, gente, por que, Thaís? Por que eu entrei nisso? Por que tantas mulheres estão dentro disso? Gente, tudo que a gente vive hoje na nossa vida adulta é um resultado do que a gente mais viu, mais ouviu e sentiu na nossa infância. E eu já falei isso algumas vezes e eu vou repetir. Você é um resultado do que você mais ouviu, mais viu e mais sentiu. Por quê? Esse conjunto faz com que grave no seu inconsciente uma crença. Algo que é inquestionável, é uma certeza absoluta, que vai dirigir a sua vida enquanto você não trazer isso para o consciente. E aí eu te pergunto, o que foi que você mais viu e mais ouviu sobre relacionamento durante a sua infância e adolescência? Como seu pai tratava sua mãe, como seu avô tratou a sua avó? Quais os casos que você mais viu se repetir na sua família? Agressão, traição, desprezo? Ou você viu lealdade, cuidado, carinho, respeito? Aquilo que você mais viu, mais ouviu e sentiu cria suas crenças
E essas crenças dirigem a sua vida, as suas escolhas. Por quê? A gente sempre reconhece aquilo que nos é familiar. Então, o que eu tô querendo ensinar para vocês? Talvez vocês vieram de um lar super estruturado, mas a mãe de vocês falava assim: minha filha, nunca confie em homem. Minha filha, nunca dependa de homem nenhum. Homem é tudo bicho traiçoeiro. E aí você foi lá e viu o tio traindo a tia, o pai traindo a mãe, enfim, e por aí vai. E o que isso gerou de aprendizado? Que você não deve confiar, que você não deve. Ou talvez você viu mesmo seu pai traindo a sua mãe, sentiu a dor de um divórcio, de uma traição, às vezes presenciou agressões verbais, agressões físicas. E aí você disse como a Ana Hickman: jamais eu vou viver isso. Jamais eu vou ser traída, jamais eu vou ser a outra, jamais eu vou aceitar que um homem bata em mim. E aí você cresce, você entra numa relação e mesmo fazendo um caminho totalmente diferente da sua mãe, da sua avó, das suas tias, você repete. Por que isso acontece? Porque a gente sempre se aproxima daquilo que é familiar. Então, para você que veio de uma estrutura familiar assim, que ouviu essas crenças e que viveu também experiências assim, se você não quer repetir elas ao longo da sua história, tem 3 passos para você romper com esse ciclo de repetição. Quando eu falo ciclo de repetição, gente, é porque mesmo às vezes escolhendo um caminho diferente, a gente chega aos mesmos resultados que a nossa avó, que a nossa mãe, porque há dentro de nós algo que nos soa familiar. E o que é familiar, gente, vai sempre chamar a atenção. Se você já viu, por exemplo, quando você compra uma roupa, você viu lá a sua blusa, você vai passear no shopping, de longe tu vai reconhecer uma que é familiar. Ou, por exemplo, acontece quando a gente gosta muito de uma roupa, né? Quando a gente vai numa loja, a gente já quase que o olho vai automático, sozinho para aquilo que a gente já conhece, que já é familiar. E mesmo quando uma coisa é muito ruim, que nos trouxe muita dor, ela vai chamar a nossa atenção. Mas a gente fica ali cego, acreditando que não vai se repetir, simplesmente porque o fato de eu ter falado que eu não vou viver essa história, que eu não vou repetir essa história. Então eu vou ensinar agora para vocês, pega aí papel e caneta, moçada que tá me assistindo aí. Vamos anotar esses 3 passinhos que você precisa desenvolver, tá bom? É desenvolver, gente, não é receita aqui milagrosa, tá bom? Que ninguém é guru. Você precisa entender que quando a gente fala de desenvolvimento humano, gente, nunca vou vender pra vocês ou falar pra vocês uma receita milagrosa. Tudo é prática, repetição e constância, porque foi assim que você aprendeu na sua vida. Você, quando foi aprender a caminhar, você teve que praticar, repetir e ter constância naquilo ali. Se hoje você sabe correr, porque um dia você foi muito bom em se rastejar, engatinhar, levantar, cair, rolar, até desenvolver a habilidade que você tem hoje. Então, com as nossas habilidades emocionais é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para romper esse ciclo de repetição de histórias da nossa família dentro de nós mesmos é evitar, acabar, tirar do nosso coração e da nossa mente o julgamento. Ai, Thaís, que difícil! A gente julga a todo momento. A gente julga a nossa mãe porque ela se permitiu estar naquela relação. Mas como que a minha mãe, sendo uma mulher tão forte, tão inteligente, ou a minha amiga, sendo tão inteligente, né? Eu já fui julgada dessa forma. Como pode? Ela tá se sujeitando a isso. E a gente julga. Mas o que a gente precisa? Sair do papel de juiz. Porque quando eu me julgo, gente, eu tô me colocando acima dos meus pais. Eu tô dizendo, ei, eu sou melhor que você. Eu sei mais que você. Eu sou capaz de fazer melhor que você. E dentro da constelação familiar, a gente fala muito sobre hierarquia, né? Sobre ordem. Existe uma ordem. A sua avó veio primeiro, depois veio a sua mãe, depois veio você. Por mais que você caminhe hoje com muito mais conhecimento que elas trilharam esse caminho antes de você, elas vieram primeiro, elas carregam uma experiência, uma bagagem que não é sua. E elas fizeram o melhor que podiam com o que elas sabiam e com quem elas eram e com os recursos que tinham.
Então a gente precisa se desprender do julgamento e entender que elas fizeram o que podiam, com o que sabiam e com o que tinham. Ok? Anotaram aí o primeiro passo? Entenderam isso? Segundo passo, tirar do nosso coração a vergonha. Muitas vezes nós olhamos para o passado dos nossos pais, para o nosso próprio passado, e a gente tem vergonha. O que é a vergonha? A vergonha é o sentimento de querer eliminar algo que hoje eu sou totalmente contrário àquilo. Hoje não faz mais parte de mim, é algo que eu não quero que ninguém saiba, eu não quero que ninguém veja, eu não quero que ninguém olhe para aquilo ali, né? Então, o sentimento de vergonha faz com que eu também esteja exercendo de alguma forma o julgamento. Por quê? Porque eu não estou aceitando o que aconteceu. Eu queria que aquilo fosse diferente. E aí, deixa eu te falar uma coisa. A gente só consegue construir um novo presente, um futuro bacana, quando a gente consegue olhar para o nosso passado e entender que ele foi do jeito que tinha que ser. Ah, mas ele podia ter sido melhor, Thaís, mas podia ter sido diferente. Ei, ele foi como tinha que ser diante do que eram as circunstâncias. E diante de quem você era, de quem aquelas pessoas eram, de quem a sua mãe, o seu pai, a sua avó era. E tá tudo bem. Não era o melhor? Ok. Mas é o que tinha pra hoje. Sabe essa frase? É o que tinha pra hoje? Era o que tinha pro momento. Tá? Terceiro passo. A gente se libertar da dó. Ai, que dó que aconteceu isso. Ai, que dó que aquela pessoa passou por isso. Eu tenho peninha. Tenho peninha de mim. Eu tenho peninha da minha mãe, que não merecia passar por aquilo ali. Da minha avó, que também passou. Da minha tia. Ei, a gente não pode ter dó nem da gente mesmo, quanto mais dos outros. Porque sabe quando eu tô com dó de alguém, sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu quero resolver a dor daquela pessoa, né? Quando a gente tem lá o nosso filho cai e rala o joelho, a gente tem dó, a gente quer curar. Mas ei, se eu não posso curar um joelho ralado do meu filho que saiu de dentro de mim, não cabe a mim, o corpo dele que tem que se regenerar, como é que eu vou querer ter dó e curar as dores da minha mãe, da minha avó, do meu pai, dos meus antepassados? A única dor que eu consigo curar são as minhas próprias. Então, seguindo esses 3 passos, você se coloca exatamente no lugar em que você deveria estar. Abaixo da sua avó, abaixo da sua mãe e vivendo a sua história. Ah, Thaís, mas eu não tenho isso, eu não quero nem saber da minha mãe, nem da minha avó, não aconteceu nada com elas, eu mesmo tenho dedo podre e foi comigo que aconteceu toda a desgraça da família. Será? Será mesmo? Ou será que vocês só percorreram caminhos diferentes e chegaram ao mesmo resultado? São perguntas que você deve se fazer. E vamos dizer que realmente isso tenha acontecido. Essas 3 ordens servem para você também. Ok? Se permita se colocar no seu lugar. Num lugar onde você não julga. Num lugar onde você não se envergonha. E onde você não tem dó. Essas são as 3 ordens, os 3 princípios para que você consiga quebrar um ciclo de repetição na sua vida. Para que você não repita o trajeto dos seus avós, dos seus pais e até aqueles trajetos que você já trilhou até aqui, ok? E aí, tudo certo? Tá todo mundo aí comigo? Pessoal do YouTube? O tema parece tenso, né, gente? Mas ele é de tanta utilidade. Eu não imaginei que quando eu começasse a fazer essas publicações falando sobre isso, ia chamar tanta atenção e que eu ia ter tanto retorno de vocês compartilhando a história. Então eu sou muito grata mesmo por vocês estarem me acompanhando, por eu poder compartilhar esses conhecimentos com vocês. Então se você chegou até aqui, tá aqui quase no finalzinho da live, quero te convidar a fazer um exercício bem simplesinho comigo agora, tá bom? A gente vai fazer um exercíciozinho que nada mais é do que um exercício sistêmico que a gente pratica lá na constelação familiar, onde a gente aprende a olhar para a nossa história, né? Não só para a nossa, mas para a história dos nossos pais que nos trouxeram até aqui. É muito importante a gente entender que não é que a gente viva olhando para o passado, Thaís, não quero olhar para o passado,
Não quero... Ei, não é sobre olhar para o passado. É sobre entender o quanto do passado ele está no teu presente, te impedindo de viver o hoje com a qualidade que você merece. Então, nós precisamos, às vezes, fazer as pazes com a nossa história. E não é dizer que estava tudo bom, não é querer dizer que eu perdoo tudo. Tem coisas que realmente são difíceis de perdoar. Tem coisas que realmente são difíceis de superar. Mas, às vezes, você não precisa compreender numa totalidade por que tal pessoa agiu dessa forma. Você precisa só aceitar que ela fez o que tinha que fazer. Ela fez o que ela conseguiu fazer. E o que ela fez é dela, não é seu. Por mais que tenha te doído, o que ela fez, a dor é sua. A ação é dela. Então, ela vai decidir o que vai fazer com aquilo ali. E você tem o poder de escolher o que vai fazer da sua dor. Ok? Estão por aí comigo ainda? Boa noite, Beatriz, Ludmila, Vanessa. Muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Então, queria convidar vocês a fazer um exercício bem simplesinho comigo, né? Eu quero que vocês relaxem, se sentem de maneira confortável, onde quer que vocês estejam, ok? E que vocês possam se concentrar somente na minha voz. E que de maneira, se você quiser repetir o que eu falo, se você puder mentalizar, né, o que eu tô falando para vocês agora através desse exercício, para que você possa quebrar esse ciclo de repetição de história, repetição de dor, repetição de caminhos que te levam aos mesmos resultados, ok? Então eu quero que você feche os seus olhos agora, respire profundamente, relaxe seus ombros, sua mão e preste atenção no que eu vou falar e repita, pode ser verbalmente, na sua mente, tá bom? Querido eu do passado, eu te tomo pela mão e te conduzo por um novo caminho. Caminhando por aqui, eu me deparo com várias pedras que foram atiradas em nós, várias situações que nós não queríamos ter vivido. Querido pai, querida mãe, eu olho para a história de vocês e eu quero dizer que por muito tempo eu julguei, eu me envergonhei e eu quis curar dores que não eram minhas. Durante esse caminho onde eu quis fugir dos resultados que vocês tiveram, eu acabei experimentando as mesmas dores. Nesse momento que eu entendo que tudo aconteceu como tinha que ser, nesse momento em que eu aceito que as coisas aconteceram como eu tinha condições de fazer, com o que eu sabia, com quem eu era, eu me despeço agora da necessidade de salvar vocês, de corrigir os erros de vocês, de curar a dor de vocês. Eu tomo pela mão a minha própria essência, a minha real identidade. E com gratidão, eu deixo vocês, as suas dores, a sua história, a quem de verdade pertence. Entrego a vocês o que é de vocês e tomo o que é meu. Eu tomo a vida que foi necessária, foi gerada através de vocês. E eu prometo fazer dela algo precioso, especial. Eu tomo agora conta do meu coração e do meu destino. Assim como vocês deram conta da história de vocês, eu decido por dar conta da minha história e fazer dela a melhor possível, com quem eu me comprometo a partir de hoje ser. É com gratidão que eu encerro os ciclos que me trouxeram até aqui. Me abro para o novo e me permito não fazer melhor nem pior, apenas diferente. Respire fundo. Pode abrir os olhinhos, quem fechou o olhinho, quem estava aí quietinho me ouvindo. Por que isso é importante? Por que esse exercício ele é tão profundo? Porque a gente precisa, muitas vezes, olhar
desapegar, tomar o que é nosso e entregar o que é do outro. As dores que te trouxeram até aqui, as pedras que foram lançadas em você até aqui, as circunstâncias difíceis que você passou, elas te trouxeram até esse exato momento, a quem você é hoje. Você pode seguir daqui para frente com os aprendizados, mas não precisa carregar a dor. Foque no que você quer. Que tipo de relação você quer? Que tipo de homem você quer? Quem você quer ser para essa outra pessoa? Para de ficar olhando e dizendo, eu não quero isso, eu não quero mais viver isso, eu não vou fazer isso. Ei! Seu cérebro vai sempre te direcionar para aquilo que é familiar. Torne familiar o autocuidado, o respeito, o carinho, o afeto. Se você não recebeu isso das pessoas à sua volta, não torne você a ser como elas, não se permitindo dar isso a si mesmo. Se cuide, se ame, se valorize e ensine para o seu cérebro, para o seu inconsciente, para a sua alma, para o coração, que isso sim é familiar. Eu espero que essa live tenha contribuído para o seu desenvolvimento. Se você gostou, eu quero pedir, por favor, compartilha, manda isso aí pro pessoal, para que as pessoas possam assistir e aprender como vocês aprenderam hoje, tá bom? Muito obrigada, gente. Oi, chegou atrasadinha, mas chegou, né? Que bom. Jamilson, boa noite. Renata, tudo bem, meus queridos? Muito obrigada por você estar sempre aqui comigo, tá bom? Tá sempre me apoiando, compartilhando os meus conteúdos. Muita gratidão. Espero que a gente possa, né? Quando eu falo a gente, é vocês aí comigo que compartilham as coisas, o conteúdo, que me chamam no direct, compartilham a sua história comigo. Como eu falei pra vocês, né, um pouquinho ali, vamos bater um papinho, essa história dessa seguidora que ela compartilhou ali. Gente, não vamos esperar chegar ao último estágio das relações tóxicas pra gente entender que tá saindo. Uma frase que me marcou muito há uns anos atrás e que fez muita diferença na minha vida: não ignore o desconforto da sua alma. Se você tá numa relação, tá num lugar, tá numa situação e tá te gerando desconforto, preste atenção. O nosso desconforto nunca mente. Fique atento e se cuide. Muito obrigada. Uma boa noite pra vocês. E a gente se vê no decorrer da semana. Até amanhã. Beijo. Tchau.